Estamos há 2 anos. Aleluia. Deus é bom, queridos? Amém. Tomaram um cafezinho? O Maurício cuidou de vocês aí bem? No final vocês passam ali no caixa. Maurício, não acostuma eles não, foi só hoje, viu? Amém. Vamos lá para a nossa segunda aula, ou a segunda parte dessa segunda aula. Tem bastante coisa para nós nos alimentarmos aí no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Se vocês tiverem dúvida depois, gente, não tem problema não, pode mandar no particular, pode mandar aí no zap, ou se quiser colocar no grupo. Nem sempre dá para a gente parar muito, porque senão a aula acaba não indo e a gente está gravando aí para os alunos. Quero aproveitar aqui para publicamente deixar registrado aí o pessoal da África, né? Que o Senhor os abençoou através da vida de vocês mesmos e estão fazendo, mas os caras são muito esforçados. Um me ligou semana passada e falou: pastor, eu comecei na sexta, terminei os 5 módulos, não parei o fim de semana, já fiz as provas. Postou até no grupo lá, né? Até postou também, né? E são pastores da igreja, né? São da palavra de vida. Seta, né? Mas os caras têm sede. E nós lançamos aqui no sábado, na cruzada, o desafio, a campanha profética. E em novembro eu estou indo para lá. Glória a Deus. Então, se Deus falar no teu coração e você sentir o Espírito de fazer um culto evangelístico na tua igreja, ou um culto missionário para um envio profético, o enviado já está aqui, tá? Amém. O enviado, pastor Cleber, já está aqui, pode preparar. A quem enviarei para a África? Quem há de por nós? Eis-me aqui. Então agora é só vir a grana. Já dei a entrada no passaporte, já preparei tudo, tá? Então, a minha parte eu estou fazendo. A parte de Deus vai fazer. Mas a sua parte também você precisa fazer, né? Porque quando os meus pés pisarem lá, os pés espirituais de vocês também vão. Aleluia. E eu não tenho plano de morrer tão cedo. Eu tenho muita coisa para fazer. Conceitos antropológicos no Novo Testamento. É importante a gente conhecer isso do Novo Testamento. Por quê? O restante do Novo Testamento, em suas alusões à natureza e às partes consistentes do homem, está em concordância geral com o ensino de Jesus e com o ensino de Paulo. Ou seja, tudo aquilo que Paulo ensina aí, o homem chamado por Deus, o homem tornando-se ou caminhando para a perfeição da sua humanidade, do seu físico, o homem alcançado pela graça, ou mediante a graça, alcançado para a salvação, tudo isso é o que o Novo Testamento apresenta. Então vamos aí. Nos escritos joaninos, a estimativa do homem é centralizada em Jesus Cristo, como verdadeiro homem, e como aquilo que o homem pode vir a ser em relação a ele. Embora João comece o Evangelho asseverando a eterna divindade de Cristo como Filho de Deus, ele declara da maneira mais decidida a humanidade do Verbo feito carne. Jesus fez tudo quanto é apropriado a um homem. Foi tudo quanto Deus pretendia que um homem fosse. O que as pessoas viam era um homem chamado Deus, tornando-se como padrão a perfeita humanidade de Jesus, dignidade de todo homem que deve ser avaliada. Ao se unir com o homem, o Filho de Deus tornou-se claro para sempre que ser uma pessoa humana não é uma condição de pouco valor. Ele, pois, tomou sobre si tudo quanto é propriamente humano, a fim de restaurar o homem à sua filiação com Deus. Este é o tema da Epístola aos Hebreus. Tiago também declara que o homem é criado à semelhança homoizoim de Deus. O homem, a imagem segundo Deus. Então, se Jesus deu o exemplo desta humanidade perfeita, por isso que eu falei 100% homem, 100% Deus. Então, o resgate,
da necessidade ou o ensino antropológico seria: o homem precisa voltar ou tornar-se igual a Deus. Então, se pensarmos assim, humanamente nós não usamos nada mesmo, ou não usamos parte, mas seja do cérebro, ou seja de tudo que se refere ao humano, usamos o que é humano. E o que é humano pode ser perfeito? Não. O que é humano pode ser completo? Não. Então nós usamos tudo o que temos. Mas, quando chega em Cristo, e Cristo se torna homem, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o vimos. E ele foi completo. Em milagres, em curas, em sinais, em prodígios. E talvez a gente pense: então, mas é porque era 100% Deus. Mas se o homem foi feito à imagem de Deus, para ser o quê? Igual a Deus. O que distinguiu o homem de ser igual a Deus foi o pecado. Porque além de tirar a imagem e semelhança de Deus de nós, nos afastou dele, o pecado nos separou. E nós perdemos a essência de Deus que estava em nós. Por isso a Bíblia diz que ficamos como caídos, como mortos, separados de Deus. Então o resgate de Cristo, ou o conceito do Novo Testamento, é levar o homem de volta à posição de origem. É torná-lo mais uma vez um homem segundo a imagem de Deus. Lembrei até agora da voz da verdade. Jesus faz de você um homem à imagem de Deus. Nossa, o Cléber gostou, né? Que era bacana. E não lembra. Esse cabelo branco vai lembrar, né? Ah, isso aí. Um homem. Eu lembro da voz da mocidade da igreja cantando, aqueles 70 jovens da mocidade cantando. Então, o pecado, ele deformou o homem. Ele deformou, ele tirou a imagem original de Deus. Quando se diz essa imagem, a gente sabe que não era física, mas era exatamente esses atributos, essas qualidades. O homem foi distanciado, então ele perdeu, daí a ideia do Demétrio. Será que o homem não flutuava? Por isso que fala muito na Bíblia, fala sobre a transfiguração, né, de Cristo, né? Porque ele estava aqui como um homem, então ele precisaria ser transfigurado e se tornar a ser Deus. Semelhante a Deus para entrar. É por isso que a gente não vê muito milagres, né? Olha, eu estava conversando com ele aqui, com o Maurício, e uns falam que Adão voava. Porque antes do pecado, né? Sim. Há muitas coisas. Eu costumo dizer que esse é um mistério da eternidade, mas que há uma probabilidade, porque você imagina um ser espiritual completo. Pega, por exemplo, o milênio, que teremos corpos transformados, corpos glorificados. E a própria palavra fala que também ele fez em Salmo, né? Um pouco menor do que os anjos o fizesse. Diz que, então, ser um pouco menor do que os anjos. O homem não é. Aí a gente associa ao homem hoje, mas nós não somos o homem hoje. O homem espiritual, né? O homem espiritual, porque aqui é pecado. Exatamente. Forte. A parte material do ser humano. O ser humano é constituído de duas partes, a saber, a parte material e a parte imaterial. O corpo material, criado do pó da terra, tem uma dimensão física, e aí é importante entender, né, que essa dimensão física, cada um tem a sua. Então vamos lá. Possui 208 ossos e 500 músculos. O peso do sangue de um adulto é de 15 quilos. O coração, ordinariamente, tem o diâmetro de 15 centímetros. Bate 70 vezes por minuto, 42 por hora, 100 mil mais ou menos, em cada 24 horas e 40 por ano. Sem interrupção. Cada pulsação desloca 44 gramas de sangue. Esse deslocamento em 24 horas é de 5.850 quilos diários. Esse órgão fantástico faz circular o equivalente a 2.000 galões de sangue pelo espaço de 19.000 quilômetros de veia. Todos os dias, em 12 horas, cria a energia necessária para levantar o peso de 65 toneladas e uma altura de 30 centímetros. Existem ainda outras verdades interessantes e maravilhosas que referente ou no tocante ao corpo humano. Então pare e pensa só um pouquinho
nisso aí. Agora imagine esse corpo físico sem o pecado. Porque o pecado não é o corpo físico. O pecado contaminou o corpo físico. Porque quando Deus formou o homem, a imagem e semelhança dele, soprou o fôlego da vida, e aquele homem se tornou alma vivente, ele tinha todas as qualidades de Deus. Pensa comigo, que tamanho era o jardim do Éden? Do tamanho da igreja? Do tamanho da Vila Minerva? Não, nem para se medir. E como é que esse homem cuidava do jardim inteiro? A força que tinha, né? Se ele não voava? É o país do Iraque, tá? É o Iraque inteiro, né? É o Iraque inteiro, é um país. E todos os dias a Bíblia diz que ele circuncidava, ele rodava, ele andava no jardim. Não era daqui na estação do trem. Agora ele andava, ele não precisava trabalhar, né? Lavrar a terra. Sim, Era mas- só passeava pelo jardim, né? Mas imagine ele passeando hoje para atravessar um país a pé. Quando chegasse, saia daqui, vai até a cidade de Tiradentes. Chega a Tiradentes, você fala, velho, parei, tô louco, cansei. Então tinha que ter algo espiritual. Ó, um piano grande não tem senão 7/8 de nota, ou teclas. Um ouvido humano conta com 12/8. O piano tem 200 cordas, enquanto o ouvido humano possui 24.000. O piano de cauda ocupa muito espaço, mas o ouvido ocupa menos de 1 polegada cúbica. Olha a glória do Senhor aí. Poder. Aí fala da retina do olho, mas eu quero descer um pouquinho a mais aí. O corpo humano, acharam aí? Amém. Propriamente dito, que é formado do pó da terra, tem em si 18 elementos, e estes são integrantes dos mais de 100 elementos que compõem a substância do universo. Dos 18 elementos que existem no corpo humano, todos os demais que compõem a terra, que compõem o sistema, o universo, as substâncias do universo físico, eles contêm desses 18 elementos essenciais à vida do homem. Vamos lá. 72% oxigênio, 14% carbono, 9% hidrogênio, 2,5% nitrogênio, o restante 3,5% se compõe de pelo menos 15 elementos: cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, vestígios de ouro, ferro, cobre e zinco. Não existe no corpo humano qualquer elemento químico que não possa ser encontrado na terra. Somente o oxigênio se encontra no corpo em condições elementares. Os demais elementos estão em combinação com os outros e é impossível separá-los. Os metais, né, no caso. Né? Sim, os metais. Aí vem uma comparação bem legal aí, ó. Um químico inglês, depois de analisar o corpo humano cuidadosamente, chegou à curiosíssima conclusão. Ele diz que os elementos, se pudessem ser separados, fabricaremos os seguintes objetos: com a gordura do corpo humano, 7 sabonetes; com o fósforo, uma caixa; com o potássio, tirar uma fotografia do tamanho normal; com o açúcar, adoçar uma xícara de café; com o ferro, fazer um prego. Enfim, o valor químico do corpo humano seria aproximadamente $1. Olha aqui para mim. Se tirássemos tudo isso, não daria $1. No entanto, enquanto o bioquímico Haroldo J. Moorish, da Universidade de Yale, recebeu de sua filha um cartão em estilo humorístico, com os seguintes dizeres: de acordo com os bioquímicos, que os elementos que compõem o corpo humano valem apenas 98 centavos de dólar, procurou conseguir um catálogo de uma companhia de abastecimento e começou a verificar os preços. Então vamos lá. Essa pesquisa levou a demonstrar que o corpo humano vale muito, muito mais. Vale quanto?
Então vejamos a conclusão. A hemoglobina vale 258. 1 grama de insulina, 47. 1 grama tripsina purificada, que é uma enzima, 6. 36, desculpa, foi o óculos. Deixa a esposa ouvir isso que ela veio aqui. A minha estante já usou 2 óculos e não resolveu meu problema de vista. Eu faço, põe na estante e não adianta, minha vista não melhora. DNA, substância existente no núcleo das células, 76. Colágeno, 15. Albumina humana, 3. Alguns elementos menos comuns, quinase acentuada, substância que ativa uma enzima, 8,860 a grama. Fosfatase ou alcalina, 225. Ácido hialurónico, substância que consolida os tecidos. Está em alta hoje aí para as mulheres. 175. Bradiquinina, aminoácido, 12. Tomou um verdadeiro choque quando ele chegou ao hormônio estimulante do fólico. 1 grama. Um presente que sugere às pessoas que têm tudo. Para os realmente ricos, a prolactina, o hormônio que estimula a produção de leite nas glândulas mamárias. Quanto? 17 milhões e meio. É 1 grama. Calculando. Cadê? A produção de leite é 1 grama. Calculado em o valor de cada grama dos elementos químicos constantes no corpo humano. Moroides tomou o peso do seu próprio corpo e deduziu 68% porcentagem de água e oxigênio e multiplicando o restante pela quantia, verificou que o valor de uma pessoa do seu peso era de... E aí? Será que vale agora o corpo humano? Mas aí ele faz mais um comentário aí. Quanto vale uma perna? Quanto vale um braço? Quanto vale um coração para alguém que o coração está parando? A vida, né? Bom, a bem verdade o valor do ser humano não está propriamente na sua substância material, mas sim na sua realidade espiritual. Jesus disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então não tem preço. Não tem preço. Se, quimicamente falando, tem todo esse valor, aí pensando pelo lado da necessidade de um braço, de uma perna, de um olho, de um coração, de um pulmão, não tem preço quem precisa, e menos ainda quem está disposto a vender. Um litro de sangue, né? Faz uma diferença enorme. Uma diferença enorme. E agora? Meu papai está doentinho agora, já está com uma certa idade, 90 anos, então ele está precisando fazer toda semana 1, 2 transfusão hemodiálise, então não tem preço. E espiritualmente, quanto vale um corpo humano? Se uma alma vale mais que o mundo inteiro. Corpo ou carne? O corpo físico em hebraico, distinto da alma ou do espírito, no Antigo Testamento, tem várias aplicações diferentes da existência, se referindo ao Novo Testamento. O corpo físico é mencionado no Antigo usando palavras diferentes que foram traduzidas para o grego, usando uma só palavra, como por exemplo, bazar, carne, de Levítico, ou nebela, cadáver, carcaça, e lê como você quiser. Estão entre os mais frequentes traduzidos por soma. Na Septuaginta, que é a tradução grega,
e por corpo em algumas traduções em português. No Novo Testamento a palavra corpo, soma, é usada aproximadamente 150 vezes. Essa palavra, dependendo da versão, pode servir ou apresentar como tradução de membro, colon, isso aí é Hebreus, ou de shores, pele, que é apresentado uma vez, ou como nós estudamos, soma, corpo, que é apresentado aproximadamente 140 vezes. Este último uso linguístico será o assunto do estudo. Nós falamos sobre soma, lembra que nós falamos sobre corpo, alma e espírito? Então nós entendemos que essa palavra soma, ela se refere ao corpo físico, sobre o ser humano hoje. Por isso, quando se fala de antropologia, nós estamos falando da antropologia bíblica, no sentido de que o que Jesus apresenta, o que Paulo apresenta, o que entendemos pela palavra. Porque se nós formos estudar, lembra que nós estávamos na primeira aula sobre o que a filosofia apresenta, o que a ciência apresenta, o que a história apresenta, e para nós o que interessa é o que a Bíblia apresenta. Então, o homem foi feito à imagem de Deus, ser vivente, tornou-se o homem perfeito, 100% Deus. Pecou, foi separado de Deus, perdeu a essência de Deus e agora ele se tornou um ser que precisa evoluir, mas no sentido de crescimento, de maturidade, de transformação da mente, caminhando para a estatura de varão perfeito. Não uma evolução de um ser que era um outro ser qualquer e está evoluindo. Lembram? Estatura da plenitude de Cristo. A estatura da plenitude de Cristo. Ok, então vamos lá. O mistério da verticalidade do corpo humano, explicada pela filosofia universálica. Então, vocês lembram que nós falamos aí da teoria de que por que o homem começou a ficar em pé, segundo a teoria da evolução, era um macaquinho, ficava na chuva, tomando sol, tomando frio, né? Aí ele descobriu a caverna, então se curvou para poder entrar nas cavernas. Estão lembrados? Sim. Aí ficava lá na caverninha, começou a sentar, aí caiu o rabo. Deixou de ser o macaco, caiu o rabo, ele ficou curvadinho e virou das cavernas. Mas aí ele foi começando a andar, começando a ter o controle das coisas, foi se levantando e a coluna se tornou reta de novo. Então ele veio evoluindo. Isso não existe. Estão comigo? Amém. O homem é entre todos os seres vivos da natureza o único de andar ereto, reto. A sua espinha dorsal vertical forma ângulo reto com o plano horizontal da Terra. Ó, plano horizontal da Terra, reto, eixo central. O mineral não tem atitude certa, a sua atitude é neutra, porque o mineral se acha no ínfimo grau de evolução. A planta, mineral, amém? Amém. Não é mineirinho não, é mineral. Então só o homem anda assim, só o homem vive assim. A planta tem atitude vertical, mas em sentido inverso à do homem. Portanto está com a cabeça, o que é a cabeça da planta? As raízes, voltada para a terra, onde tira a sua nutrição mediante a boca das raízes. Os seus órgãos de reprodução, as flores e sementes, acham-se voltadas em sentido contrário. É totalmente contrário do homem. O mineral tem coluna vertebral paralela ao plano horizontal da terra, porque a sua antena preceptora, os nervos da medula espinhal, é denominado pelas forças telúricas que ocorrem do polo a polo. Veja bem, só o corpo humano, completando o ciclo entre a vertical invertida e a vertical ereta, está com a parte superior da sua antena sensível, o cérebro, voltada para as regiões infinitas da luz cósmica, enquanto os seus órgãos sexuais de finalidade apenas telúrica, ou seja, apontam para a terra, vão em sentido contrário ao pleno oposto à planta e ao semi-oposto ao animal. Tudo que o homem tem está direcionado exatamente como a terra. O que esse mistério, esse tentar entendimento do homem, cérebro, antena ligada para cima, corpo reto,
plano perfeito, seus órgãos genitais apontando para baixo, ou seja, não saindo da terra ou não precisando da terra, tudo isso aponta para a perfeição do homem, para esse corpo humano ou esse corpo físico, mas apontando para a essência de Deus. Por que essa total ereção da coluna vertebral rumo às alturas? Porque no homem, o cérebro não é simplesmente a continuação da medula espinhal, como acontece no bruto. No homem, a razão porque a evolução do corpo humano, como já vimos, leva 7 vezes mais tempo do que a de qualquer animal. No homem, o cérebro tem a função específica de captar vibrações sutis do mundo superior, que escapam à antena nervosa vegetal ou animal, as ondas cósmicas do infinito. A verdadeira grandeza do homem não está na zona do material, sentidos, nem do metal, intelecto, mas no plano ou no espiritual, ou seja, nas razões, nas emoções. Então é aqui. Então vamos lembrar de Paulo? Transformai-vos. Renovação da nossa É aqui que você recebe intelecto, raciocínio, decisão. que comanda o corpo. E comanda todo o corpo. Estão comigo? Por esta razão, o homem não, na fase de transição do período material, mental, sensitivo e intelectivo para a fase espiritual, racional, sentiu dentro de si a necessidade de erguer a sua antena nérvia cerebral às alturas, enquanto as partes ou a parte oposta da coluna vertebral, terminando no cóccix, aponta para a baixa ou para baixadas terrestres. Entre o cóccix e a medula oblongada que une a coluna vertebral ao cérebro, existe mais 4 outros centros nervosos da função peculiar, a saber, estão aí comigo? O sacro, o lombar, o dorsal e o cervical, cada um dos quais capta determinadas vibrações conforme a sua capacidade. Satanás, aí vamos entrar um pouco de libertação, por isso que a nossa teologia é de libertação e cura. Observem algumas pessoas que servem a Satanás, qual é o principal ponto que o diabo põe? E o camarada? Se curva, né? Peso, né? Fardo. Aquele pessoal que vive em algumas falsas religiões Cavalo, né? Que eles falam. se tornam um cavalo, e como é que eles andam? Curvado. Alô? Porque quando você fica reto ou ereto, você se posiciona, você está ligado no alto, mente, raciocínio. Quando a gente vai buscar, o que a Bíblia manda buscar? De onde? A própria atuação espiritual maligna, satânica, já impõe sobre o corpo imprime aquela pressão. Sim, de sim, se sim. curvar e se submeter a ele, né? E o espiritual atinge diretamente Material físico. no físico. Estão comigo? Amém. É sério. Lemos aí sim algumas coisas que eu vou falar e vocês analisem. Lemos em Gênesis 3, 1 a 15 que quando a serpente havia introduzido o ser humano a comer do fruto, o ser humano a comer do fruto do conhecimento, foi ele expulso do Éden, e a serpente foi condenada a rastejar sobre o seu bem e comer do pó da terra. Expressão simbólica para dizer que a inteligência anterior ao advento da razão não estava ainda em condição de se erguer verticalmente rumo ao infinito, mas tinha de nutrir-se das substâncias e energias terrenas, segundo os aspectos do assunto. De fato, o homem no seu estágio físico-mental rasteja ao solo e nutre-se do pó da terra, espiritualmente, tá? Isto é, daquilo que os sentidos e o intelecto podem perceber e conceber no plano horizontal da presente evolução interna. Pensa comigo assim, a pessoa sem ser liberta, como que ela vive? Do resto. Deixa eu lembrar bem para vocês que libertação não tem nada a ver com salvação.
Tem pessoas que estão dentro da igreja e vivem aprisionadas, por exemplo, no medo. E o que é medo? Entrada de demônio. A Bíblia diz que o amor lança fora. Então como que eu digo, eu amo a Deus e eu tenho medo de morrer? Eu amo a Deus e eu tenho medo de passar embaixo da escada. Eu amo a Deus e tenho medo de gato preto. Eu amo a Deus e tenho medo de cair. Eu amo a Deus e tenho medo de morrer. Medo de entrar em um lugar. Medo de entrar em lugar. Ah, tá certo, tem lugar que dá medo. Se você pensar assim, ó, tem um doido com uma força naquele quarto escuro, você vai ter que entrar lá sozinho, dá medo. Tem medo de entrar no hospital. Tem. E se for de defunto, então? Microteto. Quando, porém, a serpente, luz ou porta-luz, era o antigo anjo de luz, que atua no intelecto, começa a vislumbrar em longínquos horizontes o despertar da razão, a luz do mundo, procurou erguer gradualmente a sua antena heliotrópica e a coluna vertebral do homem em vésperas da racionalização espiritual. Ergueu às alturas a sua parte mais sensível. Entretanto, até hoje não se completou essa evolução racional, iniciada há milênios. Por ora, a nossa antena vertebral ainda está ligada à Terra, pela parte inferior. Os entendidos no assunto acreditam que dia virá em que nós desprenderemos totalmente da gravitação material da Terra, como acontece com as pessoas nas quais a razão espiritual prevalece sobre o intelecto humano. E como aconteceu com Cristo. E aí ficou o exemplo que o pastor Vicente deu. Quando transfigurou, quando ressuscitou e quando ascendeu aos céus. Então, se seremos igual a Cristo, e hoje estamos ainda humanos, falando aí de antropologia bíblica, quando deixarmos este plano, não o corpo físico, mas a prisão, o que nos amarra ao físico, e então passarmos a ter um 100% espiritual físico, assim como Cristo foi transfigurado. Você já parou para pensar em quem nós somos de verdade? Meu Deus, isso é muito forte. O Paulo fala, né, quando que é mortal se revestir da imortalidade. Da imortalidade, então, assim como ele é, o seremos. Meu Deus. Que é corruptível. Por que é preciso entender? Olha aí, ó, o mineral está totalmente dominado pela gravitação terrena. A planta demanda as alturas, tenta emancipar-se da gravitação, ou seja, do físico terrestre, mas não consegue totalmente, porque necessita do solo para sua subsistência. Nem só de pão vive o homem. O animal, locomovendo-se livremente de cá para lá, quebrou parcialmente a lei da gravitação, ou fixação a um determinado lugar, mas não o derrotou plenamente. Porém, o homem, além de locomover o seu corpo como animal, atingiu maior libertação pelo intelecto e o máximo pela razão. Quando a razão atingir o apogeu da sua evolução, dominará ela totalmente o corpo, e o homem será emancipado da lei da gravitação, isto é, terá completo domínio sobre o corpo, domínio este que ainda não tem. O simbolismo dessa oposição acima aparece na figura da cruz, combinação do horizontal e do vertical, isto é, do homem completo, do homem crístico, a cruz, expressão da vida eterna. Só por esse perfeito sacrifício é que o homem consegue encontrar a sua plenitude. A barra horizontal da cruz, sem o tronco vertical, ficaria rente à terra, acima da qual não poderia elevar-se por forças próprias. Sujeito como está pela lei da gravitação, essa barra é, por assim dizer,
a serpente rastejante no homem físico, mental. Mas quando essa horizontal se unir à vertical e por ela for sustentada acima da lei da gravidade mental, quando a razão divina sublinhar o intelecto humano, então essa mesma serpente rastejante presa no solo, essa serpente ígnea que mordia e matava o homem quando viajou no deserto da sua evolução física, mental, será erguido às alturas. E quem olhar com fé para a serpente espinhada será salvo das mordidas da serpente rastejante. Está em Números aí. O Cristo que atua na razão salvará do Lúcifer, que atua no intelecto, no raciocínio, na mente. Por isso o Verbo se fez carne, para a carne para que a carne se verbificasse. O que ele está dando uma alusão? Lá no deserto, quando o homem olhava para a cruz, quando o homem olhava para a serpente, ele era restaurado, curado. O que ele está dizendo? Que hoje a serpente prende o intelecto, o raciocínio humano. Hoje o homem é dominado pelo controle da mente humana. Hoje os estudiosos e todo o raciocínio humano prende o homem dentro do intelecto, do raciocínio humano. Mas quando esse humano sai e o homem então move-se, como nós dizemos, no profético, e ele começa a receber as revelações, então ele passa a andar num nível maior, físico ainda, humano, dentro da antropologia humana, mas num nível ainda maior. É isso que nós precisamos buscar. A cruz é isto. A cruz é eu deixar de viver humanamente e me colocar. Então a minha mente precisa agora ser restaurada, transformada, renovada, para que eu possa subir para um nível espiritual ainda maior. Sabe como que eu vejo muitas das vezes esse nível? O tanto quanto o meu coração está disposto a perdoar. Porque vamos ser verdadeiro mesmo. Tem gente, falando de Jesus, que naquela época Jesus tinha vontade de apertar o pescoço ou não tinha? Alguém foi mais perseguido que Jesus? Mais humilhado que Jesus? Mais maltratado que Jesus? E Jesus perdoou ou não? Sim. Então a pergunta é, então por que nós não perdoamos? Por que nosso coração é tão difícil? Porque nós agora estamos controlados por uma atmosfera humana, física, terrena. Nós deixamos aquilo que existia desde o princípio, quando o homem foi criado. E por causa do pecado nós fomos afastados. Então quanto mais eu me santifico, quanto mais eu mergulho no Senhor, quanto mais Jesus me controla, então mais eu me aproximo de Deus. Então mais o meu plano físico é deixado e mais eu me aproximo do Senhor. Você já percebeu que tem pessoas que parece que ela recebe revelação assim? Não a revelação nos dons do Espírito Santo, palavra da ciência, palavra do conhecimento, não nesse sentido, o dom de revelação, mas ele lê a Bíblia e de repente um versículo, uma palavra que estava ali escondidinha, você fala, velho, eu li isso aí 1000 vezes e não entendi, o cara leu e ó, a revelação se fez dele. Às vezes é uma mesma mensagem que já foi pregada várias vezes. Várias vezes pregada, explicada e veio uma revelação, por quê? Porque você se aproximou do plano espiritual de Deus, deixou o plano físico, mental, humano. Aleluia. Amém. Vamos parar por aqui. E a próxima aula, dia 24, nós vamos continuar aí sobre o tabernáculo, o corpo terrestre, em nome de Jesus. Amém. Quero abençoar vocês. Senhor, quero abençoar os teus filhos que vieram em paz, que paz nos leva aos nossos lares. Que qualquer dúvida, qualquer incerteza, o Senhor nos esclareça, que o Espírito Santo, que é o nosso professor, nos ilumine. Quero orar e quero abençoar os teus filhos, os que vão assistir esta aula também, Senhor, estejam abençoados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Amém.